A Alemanha está numa situação desesperadora. A inflação atingiu seu maior patamar nos últimos 70 anos, impulsionada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, desde que Putin fechou as torneiras do gás natural. Isso porque o presidente da Rússia está usando o gás natural como arma econômica, para retalhar o suporte financeiro e militar que a OTAN está dando à Ucrânia, e também as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. As coisas não estão nada boas na Alemanha, e as estimativas para a economia em 2023 são bem ruins. É estimado que o PIB tenha uma retração de 0,4%, levando o país para uma recessão econômica. Afinal, por que um colapso econômico na Alemanha é inevitável? Quais são os motivos que vão fazer os alemães entrarem numa recessão econômica em 2023? É o que você vai descobrir nesse vídeo. Para explicar os motivos pelo qual uma recessão econômica na Alemanha é inevitável, usei como base para esse vídeo um relatório publicado pelo Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha. Vamos entender o contexto do que está acontecendo por lá. A guerra entre Rússia e Ucrânia está gerando uma crise econômica gravíssima na Europa. Como disse anteriormente, acontece que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está usando o gás natural como arma econômica, em retaliação às sanções econômicas impostas pelo Ocidente e ao suporte financeiro e militar que a OTAN está dando à Ucrânia. E a Alemanha, que tem o maior PIB da União Europeia, está na lista dos países que mais está sendo afetado pelo corte de gás natural. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, vou fazer uma comparação rápida com dados que estão disponíveis no site da União Europeia. Em março de 2022, logo no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, 24,4% da geração de energia da União Europeia dependia do gás natural russo. Mas a dependência da Alemanha é ainda maior. Aproximadamente 31% da energia alemã vem do gás natural importado da Rússia, que chega através de um gasoduto chamado Nord Stream. E isso deixou a Alemanha completamente nas mãos de Putin. Agora pensa comigo, usamos eletricidade para praticamente tudo que fazemos, desde mexer no computador para trabalhar, até para usar máquinas numa indústria, por exemplo. O que aconteceria caso o preço da conta de luz da sua casa simplesmente dobrasse? Obviamente, você teria que pagar mais caro pela conta e ia deixar de comprar um monte de coisas. E o que aconteceria caso o preço da conta de luz de uma indústria aumentasse da mesma forma? É claro que o custo de produção ia aumentar. Isso seria repassado aos consumidores, que pagariam muito mais por um produto. Tudo isso está fazendo a inflação na Alemanha aumentar em níveis altíssimos, que registrou incríveis 10% em setembro de 2022, quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Como eu disse lá na introdução do vídeo, a inflação na Alemanha atingiu seu maior patamar nos últimos 70 anos, no ano de 1951. Vale lembrar que isso foi 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1949. Ou seja, a Alemanha ainda estava se reconstruindo do conflito mais catastrófico da história. Olha só como a situação é grave e como Putin está tendo sucesso em destruir a economia da Alemanha e da União Europeia. Além do preço da conta de energia ter aumentado muito, o preço dos alimentos também disparou, porque o custo de fabricação dos fertilizantes na Europa está bastante elevado por causa da energia. Só o aumento estratosférico da conta de energia e também dos alimentos já seriam suficientes para corroer o poder de compra da população alemã e levar a economia para o buraco. Mas a situação da Alemanha é ainda pior, porque tem um agravante a mais. A indústria alemã, a principal atividade econômica do país, está sofrendo muito com a crise energética. A indústria é a principal atividade que sustenta a economia alemã, representando cerca de 30% do seu PIB e empregando aproximadamente 25% da sua população. As áreas industriais mais fortes são a automobilística, máquinas e equipamentos, indústria química e eletrônicos. A indústria alemã está sofrendo com a escassez de bens intermediários, necessários para fabricar seus produtos, como, por exemplo, peças automotivas. É estimado que 70% das indústrias manufatureiras estão sofrendo com a escassez e interrupção na cadeia de suprimentos. Esse número é bastante alto quando comparado com o ano de 2019, onde somente 5% das indústrias relataram ter esse tipo de problema.
Mas por que esse problema está acontecendo? Existem vários motivos que explicam essa situação, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a paralisação das indústrias na China, falta de caminhoneiros, falta de equipe de atendimento no setor de logística, falta de containers e outros equipamentos de transporte e gargalos nos portos do mundo inteiro. Além desses problemas relacionados à escassez de bens intermediários, o aumento no preço da energia e de matérias-primas também está prejudicando muito a rica indústria alemã. Todos esses problemas estão fazendo o preço dos produtos aumentarem muito. A consequência disso é uma diminuição da demanda, desacelerando a economia. Junto com o aumento de preços, outro ponto também prejudica muito sua indústria. O aumento da taxa de juros no mundo inteiro enfraquece os produtos alemães, já que boa parte da sua produção é orientada para exportação. Provavelmente, a indústria alemã se tornará menos competitiva nos próximos anos. Isso porque a indústria intensiva de energia, ou seja, aquelas indústrias que utilizam grande quantidade de energia elétrica, se beneficiaram muito do gás natural barato vindo da Rússia. E agora que a Alemanha está precisando importar gás natural mais caro de outros países, a competitividade da indústria alemã vai diminuir. O alto preço da energia está fazendo algumas fábricas na Alemanha paralisarem suas operações. Entre elas está a ArcelorMittal, a maior siderúrgica da Europa, que está paralisando seus altos fornos na Europa. E nem mesmo a indústria de papel higiênico ficou imune. A Hackel, uma das maiores fabricantes do setor, anunciou que entrou em insolvência por causa de uma crise energética histórica. Manter as contas públicas equilibradas vai ser um enorme desafio para o governo alemão. E manter as contas públicas saudáveis é essencial para a economia da Alemanha não degringolar de vez. Todo país com um governo que se preze possui um teto de gastos, ou seja, um limite de dinheiro que o governo pode gastar com programas e assistencialismo. E na Alemanha não é diferente. Para conter os gastos, foi incluído na Constituição um dispositivo chamado de freio da dívida. Freio da dívida é uma emenda orçamentária que define um limite para a dívida pública da Alemanha. Sua fórmula é simples. Basta dividir o tamanho da dívida pelo seu PIB. A regra atual determina que o governo federal não pode se endividar mais do que 0,35% do seu PIB. Em circunstâncias excepcionais, o governo pode pedir à Câmara dos Deputados permissão para ultrapassar esse limite. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020 e 2021, quando o freio da dívida foi suspenso até 2023, aumentando o nível do endividamento alemão, o que, consequentemente, excedeu o limite de 0,35%. O problema é que o rumo da economia está ficando tão ruim que está se tornando cada vez mais incerto a capacidade do governo de trazer as contas públicas de volta ao freio da dívida em 2023. Em julho de 2022, o governo alemão apresentou o orçamento para 2023 e um plano financeiro até 2026. O ministro das Finanças, Christian Lindner, manteve sua promessa de trazer as contas públicas de volta à meta do freio da dívida. Mas sua promessa pode ir por água abaixo, porque o freio da dívida tem sido cada vez mais contestado por alguns partidos, por causa da grave situação econômica que o país se encontra. Para colocar o freio da dívida dentro das regras novamente, os gastos vão precisar cair consideravelmente nos próximos anos, o que vai ser bastante difícil considerando os rumos da economia. Além disso, a Receita Federal vai precisar subir bastante. Alcançar esse objetivo vai ser muito difícil, e isso pode ser um enorme problema para a Alemanha, porque todo país que gasta muito e se endivida além do normal se torna muito arriscado e espanta os investidores, trazendo menos investimentos que podem ajudar a desenvolver sua economia. Diante de todo o estrago que Putin está causando na economia da Alemanha, você pode estar se perguntando: como a Alemanha está se esquivando da dependência do gás natural para se livrar das garras de Putin? No curto prazo, a única solução rápida para substituir o gás natural é o carvão, cujas usinas foram reiniciadas por lá. O problema é que o carvão é um combustível fóssil poluente, e a União Europeia preza muito pelas questões ambientais. Embora o bloco tenha admitido o uso de carvão para lidar com a falta do gás natural, seu objetivo é fazer a transição energética
e zerar as emissões de carbono até 2050. Outro problema em relação ao uso do carvão é que essa commodity subiu muito desde o estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia. No início de fevereiro, antes do conflito, o carvão estava cotado na faixa dos $234, mas em setembro chegou a bater 460. Então, mesmo que a Alemanha esteja adotando o carvão para driblar a escassez do gás natural russo, isso não está trazendo alívio na conta de luz dos alemães. Além disso, segundo a Associação Nuclear Mundial, a Alemanha decidiu manter suas 3 usinas nucleares funcionando até 2023, que estavam previstas para parar de funcionar em dezembro de 2022. Essas 3 usinas fornecem apenas 6% da eletricidade da Alemanha, enquanto o carvão é responsável por produzir mais de 1/4 da eletricidade alemã. Já no longo prazo, a Alemanha está investindo em fontes de energia renovável para acelerar a transição energética e se livrar da dependência do gás natural. Mas não é tão simples assim trocar sua matriz energética, porque existem muitos desafios técnicos e financeiros na implementação dessas energias renováveis. A situação da Alemanha está muito complicada e uma recessão econômica é inevitável, segundo o relatório do Deutsche Bank. Como podemos ver, do ponto de vista econômico, Putin está conseguindo o que queria: causar uma recessão econômica nos países da União Europeia e assim fazer com que a OTAN pare de enviar ajuda financeira e militar à Ucrânia. E dentre os países mais ricos do bloco, a mais prejudicada é a Alemanha, que é justamente a maior economia da União Europeia. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse e se mantenha sempre atualizado sobre tudo o que está acontecendo na economia. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!